Esse projeto, ele faz parte, na verdade, de uma estrutura muito mais ampla, onde tem o andamento de vários outros projetos, né, correlatados. Tem a Itália como centro de referência, a gente parte de uma codificação que vem desde o século XIII, desde as estruturas das normativas, das leis suntuárias, que são textos objetivamente em italiano, da época, que na verdade não é o italiano standard que a gente conhece, então a gente está trabalhando dentro de um grupo multidisciplinar também junto à Faculdade de Letras, e na estrutura de traduzir esses textos de época, né, num dialeto de época regional, e, a partir disso, começar a fazer essas conexões. Aqui é um exemplo de um dos projetos, né, desse grupo maior. Então, eu sou da Escola de Belas Artes, sou conservadora e restauradora têxtil, Meirelle, Joelma Cordeiro e Carlos Antônio Perini são doutor e mestre na área de linguística, letras, tradução, e especialistas na área do italiano. Isso faz parte de uma estrutura mais ampla que envolve muitos alunos, outros professores, enfim. Pode passar, por favor. Essa pesquisa especificamente faz parte de um projeto de pesquisa que é registrado no NAPQ, né, dentro da estrutura de um projeto mais amplo, onde todos esses textos que são traduzidos passam por esse projeto em primeiro lugar, que se chama Tradução como Base de Pesquisa entre as Áreas das Artes e Letras. E especificamente nesse, nós contamos com uma bolsista, que é uma aluna chamada Maria Luísa Gomes de Farias, que é uma aluna da Letras. Pode passar, por favor. Bom, a proposta, na verdade, dessa apresentação é exatamente mostrar uma possibilidade de levantamento e construção de um volume de nomenclaturas, a qual ainda não se tem uma designação terminológica, porque, enfim, é mais amplo, do universo social compreendido entre os séculos XIV e XIX. São terminologias que envolvem os sentidos culturais bem amplos, da construção dos objetos, da construção de uma estrutura de desejos, de culturas e comportamentos, né, aos quais os textos direcionados, principalmente a partir do século XIV, vão estar se conectando, a questão dos costumes e a moral, né, que está ligada, sim, em torno aos vestuários, né, e materiais, mas não só nesse sentido, junto a um discurso muito amplo, junto às artes, que estão também passando por um processo de discussão, vamos dizer assim, mais ampla, entre as artes maiores e menores, ali no início do proto-renascimento, em que o Renascimento vai definir, né? E dois textos com os quais a gente trabalha, né, que já estão sendo traduzidos, que é a Iconologia de Cesare Ripa, que termina agora, a tradução já tem 4 anos, e Abte Antique, de Cesare Vecellio, que também já está em conclusão de análise. Pode passar, por favor. Esse projeto, essa fração, né, de análise da terminologia, parte, então, já tendo os textos traduzidos da antiguidade, parte da tradução de um texto atual, da professora Maria Giuseppina Muzzarelli, que é da Universidade de Bolonha, em que ela vai tratar de um dos ícones, vamos dizer assim, muito presentes e pouco observados em termos de análises de variações, nomenclaturas, enfim, que são as estruturas de vestuário de cabeça, né? Que é o livro A Capo Coperto, História de Dona e de Velli, né? E ela faz essa passagem da importância do vestuário, né, dentro da história, mostrando os papéis em que essa estrutura específica vai constituir e ser constituída na representação da cultura da época, né, na moda, os valores, através, principalmente, de narrações femininas, inclusive fazendo essa observação do local dessas narrações e uma produção onde o feminino também é levado em consideração na ação e movimentação dessas criações, né?
que são esses objetos de cobrir a cabeça e suas implicações sociais através dos séculos. Pode passar, por favor. Bom, as etapas da pesquisa, ela tem uma estrutura bastante objetiva, muito ligada às estruturas de desenvolvimento, de levantamento, de tradução e, enfim, a metodologia ligada a letras, né? A tradução de línguas. Então, foi feita a leitura do livro, a capa coperto, foi feita a tradução da obra, né? Foi feita a realização de uma segunda leitura com o objetivo de selecionar o vocabulário referente às esferas, e essas esferas que nós, na verdade, queremos, né, ampliar esse diálogo, não é relacionada somente à tipologia do vestuário, na sua forma, mas às esferas às quais eles pertencem e constroem sentidos culturais, que é a questão de uma área que está sendo construída ainda, que está sendo definida, porque o termo moda, por exemplo, na Itália, ele só vai aparecer em 1691 no vocabulário della Crusca, né, que é o primeiro vocabulário que se institui na língua italiana, e a questão do espaço, onde esse vestuário vai se conectar, as relações ligadas à cidade, ligada aos movimentos e rituais que essa cidade vai, né, construir, e aos aspectos sociais aos quais eles vão representar. Então, foram selecionadas várias lexias, né, que comporiam esse conjunto de nomenclaturas. Dentro dessa estrutura foi elaborado o conjunto de nomenclaturas com termos selecionados, e essa seleção de representações artísticas que retificassem essas lexias e levantamentos das obras citadas nos livros, né? Porque, como nos coloca muito bem, né, a Maria Cristina Volpi, a questão da nomenclatura, ela não está só na letra, na grafia, ela vai se expandir em termos de formas, cores, e essa questão iconográfica, iconológica, essas representações, formas de uso, cultura, enfim, tudo isso faz parte dessa nomenclatura, né? Tanto que se muda de uma cidade para outra, muda o nome, e isso é muito complexo dentro de um estudo histórico. Pode passar, por favor. Então, nessa elaboração de um conjunto, eu trago aqui exemplos, né, dessa forma como está sendo feito esse processo. Foi feita a elaboração de um quadro geral de lexias, que é uma estrutura dos campos das palavras, às quais vão ser conectadas toda a pesquisa, e que essas lexias são agrupadas em campos lexicais e dispostos nesses grupos, seguindo para isso um critério semasiológico, que trata, na verdade, partindo do nome, que é onde a gente tira da tradução, para o conceito e a definição desse conceito, né? Essa definição lexicográfica dos termos selecionados em forma de verbete iconolexicográfico, é uma terminologia que nós conseguimos denominar, mas ela não é... Nós estamos construindo essas terminologias também dentro de uma percepção visual do termo, né? Então, da iconografia e das lexias que vão se organizando, e a forma da grafia que ela vai se colocar, que são verbetes em que a descrição linguística está associada à imagem. Então, tem a forma do verbete iconolexicográfico, que é a lexia extraída do corpus, que é o texto a qual ela pertence, a tradução de um italiano de época para o de hoje, e para o português, a definição desse conceito e uma imagem de época que o retifica. Pode passar, por favor. Então, os campos, né, por exemplo, aqui eu apresento alguns, que é o campo, por exemplo, sociedade, espaço-tempo, penteados e ornamentos, tipo de materiais e tecidos, as quais e dentro das quais a gente vai, ao longo do trabalho, discutir, né, essas lexias, né? Pode passar, por favor. Então, eu vou mostrar, né, um pouco dessas estruturas. Então, por exemplo, no grupo sociedade, o termo
identidade religiosa, o subgrupo, né? E essa estrutura que vai construindo todo um sentido. Então, as coberturas usadas como símbolo religioso, o véu como uma espécie de publicidade no sentido ainda religioso, a questão de não só identidade, mas de distinção, estabelecimento de regras, né? E a questão hoje, né, atualmente, muito em debate da questão do véu, né, do uso do véu em várias culturas em que ele é obrigatório. Pode passar, por favor. Outro termo, submissão, humildade. Então, a questão da época, né, das estruturas, como a Carta de São Paulo aos Coríntios, que, na verdade, declara que as mulheres nas estruturas religiosas têm o uso obrigatório do véu, os homens não. Então, as hierarquias que se apresentam, a cobertura, por exemplo, como sinal de dupla dependência feminina, seja no sentido de Deus como do homem, né, que institui as regras, a questão da humildade, né, as coberturas eram demonstração de humildade, né, em várias religiões elas são mantidas, pode passar, por favor. A identidade pessoal, então o véu vai identificando a jovem casada da não casada, o privilégio de se usar, né, criam várias estruturas de uso comum, cultural, da questão, inclusive com a inserção de materiais que identificam não só hierarquias, mas às vezes até famílias específicas, pode passar. O espaço-tempo, então, onde essas estruturas vão sendo organizadas, e, por exemplo, então, Florença se torna uma cidade onde essas estruturas dos véus vão ser confeccionadas, inclusive, particularmente por mulheres, e se torna um foco realmente de comércio desses locais, né? Siena, na verdade, vai proibir, então vários locais vão criar leis suntuárias, Siena, que, por exemplo, a gente dá um exemplo desse decreto, que proíbe, né, esconder o rosto com o véu. Pode passar, por favor. A questão da época, 1500, né, a estrutura do Renascimento, a produção têxtil, toda uma conexão que a Itália é única nesse momento e, portanto, a importância de se partir dela. A França, que atualmente, né, vem França e Inglaterra, mas a França, por exemplo, com o exemplo do uso do véu, em que uma mulher, né, velada é convidada a se retirar da Ópera de Paris, enquanto assistia, porque estava com véu, né? Então, ela poderia retirar o véu ou se retirar da ópera. É um caso verídico. Pode passar. Nos penteados e ornamentos, estão algumas palavras, né, em italiano, como que se faria, a conciatura, que são penteados, ornamentos de uso de cabeça, é uma forma muito geral, existem milhares de possibilidades e nomenclaturas. Então, asciugatóio, que designava um lençol liso, e isso a gente identifica, inclusive, comércio, copricap, que são vários tipos de coberturas de cabeça, que significa de uma forma generalizada. Pode passar, por favor. Tipos de materiais, então o biço, o fio douro, né? O biço é uma estrutura, um fio delicado que vem dos moluscos e que tem uma estrutura, uma cor dourada maravilhosa. Os fios de ouro que eram feitos e isso traria, né, status e hierarquias significativamente identificadas. Pode passar, por favor. A seda, os tecidos, as rendas, não? A seta, la seda. A partir do século I, ela já começa a ser desenvolvida, a Itália vai ter um lance significativo no século XV, ela que vai lançar técnicas e materiais. Então, os tecidos e as rendas também vão partir por uma estrutura de luxo, que depois vai desencadear todos os rufos e estruturas de hierarquia. Pode passar, por favor. E exemplos de alguns verbetes, pode passar, que é só para, né, mostrar essa estrutura. Então, a identificação, a palavra, a tradução, a designação, a imagem iconográfica que a represente e um detalhe em que a gente vai, posteriormente, fazer a análise de materiais, usos, montagem, enfim, toda uma estrutura histórica. Chale, pode passar. O chale, então, a cobertura de cabeça, que é uma cúfia, o chale, que é essa estrutura mais comum que a cultura portuguesa usa demais, pode passar. São exemplos. Gorgiere, que na verdade, né, é uma das denominações de forma generalizada dos rufos, né, ingleses, da denominação, né, europeia, pode passar. O renin,
que é uma denominação, inclusive, de língua estrangeira, que é um ornamento constituído e a sua cultura do uso também constituída com influências francesas e, portanto, a permanência de palavras em outros idiomas já naquela época, né? Então, uma questão a se pensar, né, na tradução. Então, o renin é um deles, pode passar. Esse véu, que na verdade é constituído da cobertura, né, do colo, em que vários materiais, rendas, não só os véus vão estar sendo estruturados. Então, aqui é um exemplo desse véu, que vai trabalhar, ele não é designado pelo nome, mas pelo tecido com o qual ele é feito. Pode passar. Essas estruturas a gente está trabalhando em observação à iconologia de Cesare Ripa, que é um texto muito importante para toda a estrutura histórica da observação da imagem, da iconografia, que vai se formar a partir de então. E, na verdade, ele é um texto em que ele é uma ficha catalográfica em que texto e imagem têm o mesmo peso e a mesma forma, que é um pensamento que vem desde a antiguidade e vai sendo constituído a partir dessa cultura renascentista. Pode passar. Por exemplo, né, no Ripa, como que se faz? É a estrutura da imagem com um texto, aqui é um exemplo só dessa imagem, nós já estamos acabando, viu, Mari? Tá. Então, descreve a imagem, uma belíssima mulher em idade viril, será nua, mas por cândido e finíssimo véu recoberta, terá presa ao pescoço uma fita de cor verde, na qual está escrito papapá. E essas estruturas, todas as estruturas iconológicas que ele vai apresentando, né, uma iconografia, vai sendo a descrição nesse sentido. Pode passar. Vetélio é uma fonte significativa em relação à questão da construção das imagens, porque o texto ele tinha pouco, mas a comparação dele dessas estruturas formais à época é muito moderna à sua época, porque ele vai fazer de todos os reinos em torno e vai, inclusive, 1593, acrescer com as vestes das Américas, né, com essas representações das Américas. Então, isso é muito importante para essa representação. Pode passar, por favor? E as referências bibliográficas, né, com as quais a gente está efetivamente trabalhando, diretamente da fonte, como os livros da Maria Giuseppina Moristarelli, Cesare Ripa e Cesare Vetélio, além de outras que estão correlatadas às outras pesquisas que se dialogam. Obrigada a todos.